Vamos a mais uma assertiva então. Analise a seguinte assertiva. Mesmo em municípios com grande extensão territorial, é permitido no máximo 2 sindicatos por categoria. A assertiva está certa ou errada? E agora, município com grandes extensões territoriais, com grande extensão populacional, quantos sindicatos é possível ter por categoria? 2, 3, 4, 5? O que a lei fala sobre isso? Essa assertiva está certa ou errada? Essa assertiva ela está errada. Exatamente como você pensou, ou talvez como você não pensou, na verdade é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Portanto, por município é no máximo um sindicato por categoria profissional, por isso que essa assertiva ela está errada. Mas, só para questionar. E nesse artigo 8º aqui vamos entrar no tema associação. O artigo 8º fala o seguinte, que é livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte, ou seja, tem uma série de incisos do artigo 8º, onde fala sobre associação profissional ou sindical. Lembrando que não é só associação sindical, que é onde tem maior foco, mas também associação profissional, tipo associação dos comerciários, enfim, associação sindical, é os dois temas que vai ser tratado. Lembrando, que a associação representa os interesses dos associados ou filiados, e se expressamente autorizada, no caso essa associação, ela age pela via judicial ou extrajudicial, desde que expressamente autorizada pelos associados ou filiados. Já o sindicato, lembrando que o sindicato ele representa uma categoria, ou seja, ele não precisa de autorização, pois age na condição de substituto processual, agindo pela via judicial ou administrativo, agindo pela via individual ou coletiva, ou seja, age pela via individual ou coletiva, e judicial ou administrativa. Já na questão da associação, ela representa somente os interesses do associado e não da categoria, e tem que estar afiliado, e para agir, tem que estar expressamente autorizado em ata e age somente pela via judicial ou extrajudicial. Já sindicato é via judicial ou até administrativamente junto à empresa dos funcionários. Mas, só para questionar. Continuando, então, o tema associação ou sindicato, o inciso 1º do artigo 8º fala o seguinte, que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado exigir apenas o registro no órgão competente, vedado ao poder público que a interferência ou intervenção na organização sindical. Ou seja, a lei exige apenas o registro no órgão competente para ter legitimidade de representação, para o sindicato ter legitimidade de representação, sindicato ou associação, É vedado a interferência ou intervenção estatal na organização sindical. Mas, só para questionar. E continuando então o tema associação ou sindicato, o inciso 2º do artigo 8º da Constituição fala o seguinte, que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, o sindicato de uma categoria ele tem que ser, no mínimo, compreender a área de um município, ou seja, superior à área de um município pode, menos da área de um município não pode. Esse inciso representa o princípio da unicidade sindical. Impasse entre sindicatos compete a quem decidir, compete a Justiça do Trabalho processar e julgar. Portanto, o recadinho do inciso 2º do 8º é o seguinte, que sindicato de categoria tem que ter no máximo um por município, ou seja, o princípio da unicidade sindical. Mas, só para questionar. Já o inciso 3º aqui do artigo 8º fala o seguinte, que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, o sindicato age como substituto processual, representando a categoria na via judicial e administrativa. Esse ou pode se entender como e. Administrativa, por exemplo, fechou uma agência bancária por assédio moral. O sindicato, no caso, ele age como substituto processual, ou seja, não precisa de uma assembleia específica para autorizar ele a fazer determinado procedimento. Mas, só para questionar. O inciso 4º do artigo 8º vem lembrar o seguinte. Ele vem lembrar que a Assembleia Geral fixará a contribuição e que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha
para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Ou seja, a contribuição sindical fixada em lei, ou seja, obrigatória, cobre-se de todos os trabalhadores, e a confederativa, que é estabelecida em Assembleia Geral específica, é uma contribuição facultativa. Contribuição sindical é igual ao recolhimento dos avulsos, ou seja, é em abril, de autônomos e liberais em fevereiro. Mas, só para questionar. Já o inciso 5º aqui do artigo 8º fala em filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. E já avisa que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Ou seja, o princípio da livre associação ou liberdade sindical, o que é diferente do artigo 5º, inciso 10º, que é o princípio da livre associação. Esse é o princípio da livre sindicalização ou liberdade sindical. Mas, só para questionar. Já o inciso 6º aqui do artigo 8º vem dar o seguinte recado, que é obrigatória a participação de sindicatos aonde? Nas negociações coletivas de trabalho. Ou seja, sindicatos empregados, ou seja, há mais de um ano, quando ocorre a rescisão sindicato, o sindicato homologa. Ou seja, se o empregado está empregado há mais de um ano, quando ocorre a rescisão, o sindicato homologa. Outra observação sobre esse inciso. Frustrada a negociação coletiva das partes, poderão eleger árbitros. Ou seja, se uma negociação coletiva ela for frustrada, pode-se eleger árbitros nos termos do artigo 114, parágrafo 1º da Constituição. Mas o recado principal é o seguinte, que é obrigatória a participação de sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Mas, só para questionar. Já o inciso 7º aqui do artigo 8º vem nos falar o seguinte, que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado em organizações sindicais. Tem que prestar atenção aqui para uma pegadinha. O aposentado tem que estar filiado, óbvio, seja aposentado ou não, para ter direito a voto e ser votado nas organizações sindicais, tem que estar filiado. Mas, só para questionar. Já esse inciso 8º do artigo 8º nos traz muitas informações. A primeira é assim, que é vedada a dispensa de empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, olha, presta atenção, ainda que suplente, é vedado que a dispensa do empregado até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Ou seja, vedada a dispensa é igual a uma estabilidade relativa. A falta grave é uma estabilidade relativa, ou seja, desde que não cometa nenhuma falta grave. Justa causa é diferente de falta grave, pois a segunda pode gerar a primeira, mas justa causa sempre vem de uma falta grave. Então, recomendo olhar bem esse inciso 8º do artigo 8º, até dá para ler ele novamente, ou seja, vedada a dispensa de empregado sindicalizado, a partir do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Ou seja, vedada a dispensa desde que ele já esteja candidato a um cargo de direção ou representação sindical. E se ele for eleito, é vedada a dispensa em até um ano, mesmo que ele seja eleito como suplente, até um ano após o final do mandato, salvo, claro, se cometer falta grave nos termos da lei. Mas, só para questionar. E o parágrafo único aqui do artigo 8º vem avisar o seguinte, que as disposições desse artigo eles se aplicam também às organizações de sindicatos rurais e de colônia de pescadores, atendido às condições que a lei estabelecer. Ou seja, só para chamar a atenção, que aplique-se a sindicatos e também à colônia de pescadores. Mas, só para questionar. Vamos então agora a um resumo de constitucional, artigo 8º, cujo tema é associação ou sindicato. O que dá para resumir aqui? Que a associação representa associados via judicial e extrajudicial. Sindicato representa categoria via judicial e administrativa. Já o sindicato ele age como substituto processual. O sindicato ele não precisa de autorização para o seu funcionamento. O sindicato não pode obrigar a filiação. O sindicato de categoria abrange no mínimo um município. O sindicato defende interesses coletivos e individuais. Sindicato tem cobrança anual obrigatória e mensal facultativa. Sindicatos devem participar de negociação coletiva de trabalho. Sindicalizado, mesmo aposentado, tem direito a votar e ser votado. Sindicalizado, candidato a cargo sindical, salvo falta grave, não pode ser demitido. Mas, só para questionar.